Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia. PL na área mais uma vez com o tema crise hipertensiva na gestante. A aula de hoje é a parte 1, então hoje a gente vai pontuar alguns conceitos, falar bastante sobre, tentar enquadrar, na verdade, a paciente em alguma dessas classificações, em algum desses conceitos, porque vai ficar mais fácil, tá? A partir de hoje você vai sair daqui sabendo que exame pedir, sabendo o que perguntar, sabendo exatamente que quadro precisa de que atenção, o que é que a gente precisa se atentar na gravidade, como é que a gente define quem tem gravidade ou não, o que é que a gente faz para quem não tem gravidade, tudo isso. Hoje é a parte 1, tá? Pele, por que foi que você dividiu parte 1 e parte 2? É porque a aula é muito grande, assim, esse tema ele é extenso. Mas não extenso do ponto de vista, digamos assim, ele é complexo, digamos. Ele é complexo. Então, eu preciso dar uma atenção maior. Primeiro, a incidência de hipertensão gestacional é relativamente alta, assim como a incidência de pré-eclâmpsia também é relativamente alta. Ou seja, se você dá plantão em emergência, um dia vai chegar uma gestante que tem hipertensão gestacional. Isso é fato, certo? A não ser que você dê plantão num local que tenha obstetra de plantão também, e aí grávida ele vai atender. Mas tu precisa saber, né? Assim como a gente precisa saber quem precisa de encaminhamento, a gravidade, definir de fato esses conceitos gerais. E antes de eu começar a gravação, eu estava conversando com o pessoal aqui do chat ao vivo, que há 3 semanas atrás eu atendi uma paciente com queixas de mialgia, uma paciente gestante 34 semanas, e aí eu recebi aquele feeling da minha cabecinha dizendo assim, PL, olha a pressão da paciente, só pra gente, por desencargo. Sabe quanto tava a pressão dessa paciente? 17/12. 170 por 120. Conferida, aferida bilateral. Aí na hora que eu olhei assim, ela com mialgia e tal, não sei o que, dor no corpo todo, aí eu fiquei... Eu disse, meu irmão, 34 semanas. Aí eu perguntei, a senhora tem pressão alta? Ela disse, eu fiquei com pressão alta agora na gravidez. Aí eu disse, a senhora tem algum exame aí? Não tô com exame não e tudo. Aí, nesse caso, turma, o que a gente faz? É justamente esse o tema da aula, entendeu? O que a gente vai fazer com essa paciente? Por onde é que a gente vai? O que a gente precisa saber? Então, esse é o tema. E aí, por que a gente vai estudar esse tema mais a fundo? Porque já chegou muito. E se não chegou pra você, vai chegar. E que bom que a partir de agora você vai saber o que fazer, não é assim? Deixa eu ver se a turma já entrou. É isso aí, vamos nessa. Pois foi, Alan. 17/12. 17/12. Eu vou até ver como é que tá essa paciente, que eu perdi o desfecho dela, porque acabou que eu conduzi inicialmente e encaminhei para o centro de referência. Hidralazina, sulfatar, pedi exame. Calma, a gente vai... Exatamente isso aí, Denise. Denise, você tava sumida. Tudo em paz com você? Vamos embora, turma. Já tem gente suficiente para começar essa aula. Vamos começar agora. O slide vai chegar para você, tá, turma? Vamos lá. Slide na tela. Crise hipertensiva na gestante, o que fazer? Hoje é a parte 1, turma. Hoje é a parte 1. Vamos lá. Galera, presta atenção. Ó. Você precisa assistir a parte 2. Você que está aqui assistindo a parte 1, massa. Tanto ao vivo, quanto no YouTube, quanto na plataforma que você assina, no Conhecimento em Emergência. Não adianta assistir a parte 1 sem a parte 2. Não adianta assistir a parte 2 sem a parte 1, certo? São continuações. Estão coligadas. Então, preste atenção. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, o que é que a gente precisa entender? Existem 4 conceitos que, se você não entende eles, não tem como você entender o resto. Não tem como você separar na sua cabeça, na sua caixinha mental, onde cada paciente se enquadra. O primeiro conceito é o de hipertensão gestacional. Outra coisa é pré-eclâmpsia. Outra coisa é síndrome HELP e outra coisa é eclâmpsia. Eita, PL. Menino, se eu já não sabia, agora tu confundiu tudo. Não, tenha calma, abençoado. Que nós estamos começando agora e é por isso que você está aqui para eu tirar a sua dúvida, para a gente caminhar junto, não é assim? Então vamos lá.
Primeiro ponto é, hipertensão gestacional é quando a paciente tem, de maneira geral, pressões arteriais maiores que 14/9, se mantém dessa forma, de maneira geral, após 20 semanas de gestação. E que geralmente isso aí se resolve em até 6 semanas depois do parto. Porque se era hipertensão gestacional, você pressupõe que, e olha para mim, não é assim? Olha a lógica. Se é hipertensão gestacional, pressupõe-se que o problema é a gestação. Se o problema é a gestação, quando a gestação acaba, a pressão alta acaba. Em até 6 semanas. 6. Beleza, tudo bem. E geralmente essa hipertensão gestacional, ela surge a partir da 20ª semana, da 20ª para frente. Beleza, tranquilo. PL se surgir antes, vai mudar muita coisa? De maneira geral, não, tá certo? De maneira geral, não. Se surgiu antes, provavelmente a paciente já era hipertensa e não sabia. Tem grande chance, né? Mas a gestacional clássica é a que surge depois de 20 semanas e que se perdura em até 6 semanas. Beleza, tranquilidade. Entenda que dessa hipertensão gestacional, veja como é importante, até 25%, ou seja, 1/4, meu amigo, de cada 4 mulheres com hipertensão gestacional, uma vai evoluir com pré-eclâmpsia, certo? Calma que a gente vai entender conceito por conceito. E aí, esse primeiro conceito é mais simples, tá certo? É mais simples mesmo, é mais tranquilo, ok? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Galera, hipertensão gestacional é isso, tá? Se você entender o primeiro conceito, digite 1. Somente a letra 1. Ou a letra 1, ó. Pera, você está criando um novo alfabeto agora. A letra 1, essa daí é nova. O número 1, digite aí, abençoado. Bora. Número 1, digite aí. 1. Beleza. Primeiro conceito é esse, sem estresse. Vamos para o segundo conceito, porque a gente vai caminhando junto e vai vendo tudo certinho. O segundo conceito é pré-eclâmpsia. PL, como assim? É o seguinte, pré-eclâmpsia, de maneira geral, é quando você tem uma paciente com hipertensão gestacional, hipertensão na gestação, certo? E que essa hipertensão causa duas coisas. A primeira delas é proteinúria recente ou lesão de órgão-alvo, certo? Calma que eu vou definir isso daí. Após 20 semanas de gestação, certo? Vou repetir. Pré-eclâmpsia é quando essa hipertensão, é quando essa pressão mais alta, ela causa proteinúria, ou seja, xixi com proteínas, ou lesão de órgão-alvo. Eu vou definir para vocês o que é proteinúria e o que é lesão de órgão-alvo, certo? Isso após 20 semanas de gestação. E lembrar o seguinte, que todo mundo, todas as pacientes precisam ser internadas com pré-eclâmpsia, precisa. Assim como precisa ser encaminhada para o centro obstétrico. Isso aqui é fato. Eu não vou nem falar, quem é que precisa de internamento? Toda pré-eclâmpsia precisa de internamento. Seja ela leve ou seja ela grave. Tanto faz. Não importa. Toda pré-eclâmpsia precisa de internamento, certo? E a pré-eclâmpsia é quando a hipertensão, ela causa ou proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Eu vou definir, a gente vai definir junto o que é cada um disso aqui. Certo? Tranquilo? Ok. Então essa é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é quando a pressão alta causa proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Se você entendeu, digite 2. 2. Digite 2. Se você entendeu, 2. Vou tomar uma bola aqui e quando eu voltar quero ter uns 10 2. Quero ver uns 10 2. Bora. Deixa eu ver aí. Alan, Denise, Milena. Se você entendeu, digite 2. Israel Antônio. Isabela Bortoluzzi. É italiano, né? Eu acho que eu já perguntei se o sobrenome era italiano. Eu acho que ela já falou uma vez que é italiano. Não é assim, Isabela? Eu nem lembro. Mas eu acho que é italiano. Eu acho que eu já perguntei isso. Beleza? Vamos nessa. Galera, então, a gente entendeu o que é hipertensão gestacional. A gente entendeu o que é pré-eclâmpsia. Beleza, tranquilo. Vamos para o próximo conceito, tá? E o próximo conceito é o quê? Síndrome HELP. PL, o que é uma síndrome HELP? A síndrome HELP nada mais é do que um subtipo de pré-eclâmpsia. Ou seja, é um tipo de lesão de órgão-alvo, tá? E como ela se manifesta? Hemólise, lesão hepática e plaquetopenia. Ei, presta atenção.
Para ser síndrome HELP, tem que ser os 3, tá certo? Vou repetir, isso é pegadinha de vida e de prova. Para ser síndrome HELP, tem que ter os 3. Hemólise, lesão hepática, ou seja, aumento de TGO e TGP, e plaquetopenia. Por isso que o nome é HELP, tá certo? Por isso que o nome é HELP. É porque assim, ó, o primeiro H é de hemólise, o EL é de elevated enzimas liver, que é enzimas hepáticas elevadas, e o LP é de low, P de plaquetas em inglês, né? Plaquetas baixas. Velho, o seu inglês é horrível, eu sei. Eu nasci no interior do Ceará. Então, eu nunca perdi esse sotaque lindo arrastado. Meu inglês, digamos que é um inglês autêntico, tá certo? Então, HELP é isso, tá certo? Hemólise, lesão hepática e plaquetopenia. É um subtipo de pré-eclâmpsia, ou seja, é como se fosse uma evolução à parte da pré-eclâmpsia, que a turma nomeou como HELP. Não serve muito em relação a se preocupar demais com isso. Você precisa reconhecer, ponto. Mas o tratamento é semelhante, enfim. Porém, você precisa ficar de olho com algumas coisas. A gente vai falar. Tem estresse não, relaxe. Beleza? O terceiro conceito foi síndrome HELP, que é um subtipo de pré-eclâmpsia caracterizado por hemólise, lesão hepática e plaqueta baixa. Acabou-se. PL, tu disse que para ser HELP tem que ter os 3. Para ser HELP tem que ter os 3. Se só tem um dos 3 ou dois dos 3, vai ser uma pré-eclâmpsia grave. Ponto. Muda muita coisa? Não. Mas o mais importante é que você saber que existe, tá? O mais importante dessa aula ainda vai chegar. Por enquanto é só conceito. Até aqui todo mundo entendeu esse terceiro conceito. Se você entendeu, digite 3. Número 3. 3. Vai lá. Beleza? Isso aí. Gostando de ver da participação. Nosso quarto conceito agora, que é o seguinte. PL, eclâmpsia. A gente fala tanto em eclâmpsia, mas o que é eclâmpsia? Eclâmpsia nada mais é do que uma crise convulsiva, convulsão, numa paciente gestante que está com um quadro de hipertensão gestacional e que essa crise convulsiva não é justificada por outro quadro neurológico, como um distúrbio hidroeletrolítico muito expressivo, um sódio muito baixo, um cálcio muito baixo, um magnésio extremamente alto, baixo, um sangramento, uma isquemia, qualquer coisa, tipo um TCE, enfim. É uma crise convulsiva decorrente literalmente dessa alta pressórica, tá? Tem uma mortalidade altíssima, Então a gente faz de tudo para que a paciente não entre em eclâmpsia. Por isso que existe a pré-eclâmpsia, porque na pré-eclâmpsia você tem que instituir uma carrada de terapia, um bocado de coisa, começar tal medicação, contar as metas, tal monitorização, avaliar a semana, a gente vai ver tudo isso. Para a paciente não entrar em eclâmpsia, porque se ela entrar em eclâmpsia, meu amigo, a mortalidade é altíssima, tá? Beleza? Então a partir daí a gente já consegue entender 4 conceitos: hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, síndrome HELP e eclâmpsia, tá? Beleza? Agora é o momento da gente aprofundar um pouco mais. Deixa eu ir no chat ver se alguém já ouviu falar de HELP sem pré-eclâmpsia. HELP sem pré-eclâmpsia. Rapaz. Pois tem. Deve ter. Agora eu nunca vi não. Mas deve ter. Beleza? A não ser... É porque assim... A pré-eclâmpsia tem que ter a pressão alta associada. Se você tem qualquer lesão de órgão-alvo sem ter a pressão alta, não tem como você definir que é pré-eclâmpsia, entendeu? Crise convulsiva sem sinais de alta... se a gestante com 35 semanas tiver crise convulsiva sem sinais de alteração pressórica, pense em pré-eclâmpsia ou pesquisar outras causas. V. Crise convulsiva numa paciente gestante que você sabe que tem hipertensão gestacional, provavelmente foi eclâmpsia, certo? Mas se a paciente não tinha nada, era normal, pouco provável de ser eclâmpsia. Pouco provável. Assim, de ser decorrente desse quadro, né? Então, aí segue o fluxo de quê? Da crise convulsiva, tá? Segue o fluxo da crise convulsiva para você investigar as causas, tá certo?
Precisa pesquisar outras causas. Crise convulsiva na gestante, na maioria das vezes, é eclâmpsia mesmo, que é aquela crise convulsiva decorrente da hipertensão gestacional. Mas pode acontecer porque, por exemplo, Alan, você pegar uma paciente que já tem epilepsia, deixou de tomar medicação, pum, convulsionou. Que é, inclusive, a principal causa de convulsão de uma maneira geral. É a ausência do tratamento, né? O cara tem epilepsia, não usa o remédio, tem a convulsão. Ou um TCE, ou uma isquemia, um AVC, um trauma, um distúrbio eletrolítico, infecção, um remédio que baixou o limiar convulsivo. Tudo isso, todo esse checklist é um checklist que deve ser feito quando o paciente entra em convulsão. Uma coisa você vai achar. Pode ter certeza, não é normal uma pessoa convulsionar em sã consciência, digamos assim, no ponto de vista fisiológico, alguma coisa tem ali, né? Ok, e aí vai ter que investigar para saber se é uma coisa aguda, se é uma coisa remota, enfim. Mas aí tem todo um fluxo certinho. A eclâmpsia é a crise convulsiva decorrente da hipertensão gestacional. Tem uma paciente que nunca teve convulsão. O irmão já teve, mas agora com 35 semanas ela teve. Pensa em epilepsia? Pode sim, pode ser sim. Se ela não tinha, Alan, hipertensão gestacional em nenhum momento ela apresentou lesão de órgão-alvo, em nenhum momento ela apresentou proteinúria, pode ser epilepsia sim, né? Pode ser sim, com certeza. Beleza? Ó, vamos para a próxima etapa. Vamos lá. PL, próxima etapa é o quê? Lembre-se que eu disse o seguinte, ó. Pré-eclâmpsia é quando essa pressão alta, é quando essa hipertensão gestacional ocasiona uma coisa das duas, ou as duas, né? Que é a proteinúria, ou seja, o rim começa a sofrer um pouquinho e perder proteína, ou alguma lesão de órgão-alvo. PL, o que é que eu considero proteinúria e o que é que eu considero lesão de órgão-alvo? Tenha calma, abençoado, que eu vou te explicar agora. Preste atenção que nós estamos chegando no suprassumo da aula. Primeiro, a crise hipertensiva, após 20 semanas, para eu diagnosticar a pré-eclâmpsia, eu tenho uma dessas duas situações. Você tem PA maior ou igual a 14/9 em duas medições, em duas ocasiões, com intervalo mínimo de 4 horas entre uma e outra, beleza? Então, a paciente viu no postinho que estava 15:10, 15:09 de manhã. Aí chegou à tarde, no final da tarde, no pronto-socorro. A pressão estava 15:09, fechou. Crise hipertensiva, já temos aí o pré-requisito da pré-eclâmpsia. Ou você tem uma pressão maior ou igual a 16/11 em duas ocasiões com intervalo de 15 minutos, tá certo? Uma dessas duas situações. Isso aqui, turma, a gente não consegue definir pré-eclâmpsia só com pressão, tá? Vale ressaltar. Por quê? Lembre-se que a pré-eclâmpsia é o quê? A pré-eclâmpsia é a crise hipertensiva mais a proteinúria ou a lesão de órgão-alvo. Não é assim? É. Beleza. E a crise hipertensiva, eu estou te dizendo que é uma dessas duas situações na gestante. Depois de 20 semanas, se ela tiver pressão maior ou igual a 14/9 em duas aferições com intervalo mínimo de 4 horas, beleza, crise hipertensiva. Ou pressão maior ou igual a 16/11 em duas ocasiões, ou seja, em duas medições com intervalo mínimo de 15 minutos, crise hipertensiva. Nós já temos aqui o pré-requisito para dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ok? Tranquilo? Se você entendeu até aqui, digite sim. Se você entendeu, digite sim. Vai lá. Isabela perguntou: pode abrir um quadro de eclâmpsia com elevação pressórica isolada? Exemplo: gestante terceiro trimestre, com controle de PA todos normais em toda a gestação, que tem um pico pressórico e convulsiona sem nenhuma outra causa justificável. Pode sim, Isabela. Pode sim. Pode abrir convulsão sim. Não é comum, tá certo? Por quê? Ainda mais terceiro trimestre ali, enfim, se ela vinha acompanhando pré-natal certinho e ela convulsionou, provavelmente tem grande chance de ter outra causa, tá certo? Pode ser muito agudo assim? Pode. Pode sim. Muito agudo? Pode também. Mas sempre tem que pesquisar, tá certo? Principalmente, Isabela, nesses casos em que a paciente vinha acompanhando certinho e nunca teve nada, tá? Beleza? Mais ótima pergunta. Pode sim. Beleza, então você entendeu, galera, que o pré-requisito é esse. A parte da pressão é essa daí. PL, o que seria a proteinúria? Vamos lá. Primeiro, proteinúria ela pode ser definida de várias formas, tá certo?
Ou a paciente vem com o exame que a ginecologista ou que o médico da UBS pediu, da proteinúria de 24 horas, e vem com essa proteinúria maior ou igual a 300 mg, é uma situação. Que, sendo sincero, isso acontece pouco na emergência, tá? Ou uma relação proteína-creatina urinária em amostra isolada maior ou igual a 0,3. Essa aqui também aparece pouco, tá? Eu vou ser sincero com vocês. A que mais a gente tem contato é essa daqui, ó. Uma cruz em fita reagente no dipstick. PL. O que molesta é dipstick, uma cruz, fita reagente, abençoado? Tenha calma, é para isso que você está aqui. Você sabe que o PL lhe ajuda sempre. É assim que eu vou ajudar sempre. E eu vou lhe ajudar de novo. Preste atenção. Dipstick é o seguinte. É esse troço aqui, essa fita reagente, que você pega e mergulha na urina. Aí tem várias colorações. Você percebe que ela tem várias cores aqui, ó. Várias marcações. Cada marcação dessa significa um parâmetro. Como assim, PL? Calma que eu vou explicar. Ó, é assim. No caso dessa fita aí, ó. Vamos lá. Se a gente der um zoom, a gente vai perceber o seguinte, ó. Aqui, ó. Você vai pegar a fita, mergulhar na urina. Aí ela vai dar uma cor em cada linha dessa, certo? Aqui é a fita aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é a fita, ó. A primeira linha vai ser leucócito. A segunda, nitrito. Tá vendo? Ó? LEU, leucócito. NIT, nitrito. Aqui, uro, de urobilinogênio. Quarta linha, proteína. Olha aqui, ó, proteína. Aí se der essa cor, ainda não é uma cruz. Mas se der essa cor aqui, ó, nessa fitinha, se der essa cor, é uma cruz. Se der essa, é 2 cruzes. Se der essa, é 3 cruzes. Se der essa, é 4 cruzes, certo? Por isso que é uma cruz no dipstick, que é isso aqui. pH da urina, tá vendo, ó? BLO, que é blood, que é sangue, né? Densidade. Cetona. Olha aí, galera. Até cetona dá pra ver, viu? Uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Tá vendo? Bilirrubina e glicose. Aí a galera fica. Pô, PL. Como é? Pô, PL. Como é que eu sei, tá? Na minha unidade não tem sumário de urina. Eita, perdeu o foco. Peraí. Aí, voltou. Na minha unidade não tem sumário de urina. Galera, sabe quanto é um kit com 100 dipstick desse? R$42. Cada dipstick custa 40 centavos. Então não tem desculpa de gestão pra galera dizer que não tem como saber se tem proteinúria. Galera, pelo amor de Deus, é 40 centavos uma fita dessa, pô. Entendeu? Se brincar, a turma consegue comprar mais barato ainda porque vai comprar de volume. Então assim, pra mim não tem desculpa. 40 centavos vale uma vida, sim ou não? Aí você fica com essa reflexão, né? Beleza? Então a fitinha é isso, ó. Então, vamos recapitular. Por exemplo, no caso dessa fita aqui, seria a quarta linha, que seria a proteína, né? Aqui. Você vai comparar essa cor com as outras. Então, vamos supor, você colocou aqui, ó. Colocou na urina. Aqui, 1, 2, 3, 4. E essa quarta marca aqui é a marca que você compararia com o rótulo, né? Você compara com o rótulo, assim, ó. Entendeu, ó? No caso aqui, ó, você compararia essa cor aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, a quarta linha é essa, ó. Então, você vai comparar essa marcação aqui, dessa linha, aqui. E tentar enquadrar onde é que ela tá. Beleza? Que aí você vai definir se é 1, 2, 3, 4 ou se não tem nada. Nesse caso aqui, ó, a gente percebe o quê? A gente percebe que essa marcação aqui da quarta linha tá muito parecida. É porque tem sombra também, né? Mas você vê que não tá perto dessa, nem dessa, nem dessa, né? Tá mais pra que não pintou. Ou perto disso aqui. A gente teria que colocar do outro lado, enfim, botar um jogo de luz diferente. Mas parece que não pintou aqui, nesse caso, né? Beleza? Só tô dando um exemplo pra você entender o que é um dipstick e como é que se faz tudo isso, tá, galera? Beleza? Então, uma cruz no dipstick ou mais, a gente diz que tem proteinúria, beleza? Isso aqui é o que a gente vai utilizar mais. Pele, pode ser sumário de urina? Pode também. EAS, vou botar aqui, ó, EAS, uma cruz ou mais. Pode sim também, tá? Sumário de urina com proteinúria, beleza? Tranquilo. Deixa eu ver no chat se a galera entendeu. No hospital que eu estou estagiando hoje,
não estava realizando proteinúria por falta de material. Milena, a primeira dama. Olha aí, ó. Gostei. Deixa eu dizer, tá sem dipstick? É sério isso, é? Hein, Milena? Tá sem dipstick lá? Falaram que estava sem um material. Poxa, dipstick é 40 centavos. Ei, galera, eu tive a audácia, digamos assim, de olhar o preço, velho. Era R$ 42 uma caixa com 100, pô. Não sei qual material específico, entendi. Entendi. Pode ser sumário, né? Não sei. Alan disse, com o sumário de urina, dá pra diagnosticar também sem dipstick? Dá, só que, Alan, o dipstick tanto é mais rápido quanto é mais barato, tá? Mas com o sumário dá também. Deixa eu ver, Denise falou, não é pra de 24 horas não. Denise, sim, no caso a falta de material, né, tu tá se referindo. Pode ser. Pode ser também, né? A proteinúria de 24 horas, ou às vezes pro sumário, né? Também, reagente pro sumário e tal. Antônio Neto, deixa na bolsa umas fitas. É uma boa, viu? Eu não vou mentir não, que isso aí não é ruim não, pô. Tu deixar na bolsa, oxe, isso aí salva uma vida, meu amigo. Salva uma vida. Por 40 centavos. Oxente, eu tenho máscara laringe na bolsa, eu tenho bugie, eu não vou ter uma fita dessa? Oxe, você tá mais do que certo, Antônio, apoiado. Tinha que ser meu aluno. Beleza? Turma, então proteinúria é isso, tá? Vocês já entenderam o dipstick, como é que funciona, né? Bora voltar pra aula. Então, só recordando. Para ser pré-eclâmpsia, tem aquele pré-requisito da pressão, beleza, fechou, a gente já sabe. Aí vai ter proteinúria no dipstick aí, ou sumário de urina, ou lesão de órgão-alvo. E aí é o seguinte, PL, o que seria lesão de órgão-alvo para pré-eclâmpsia? Seria basicamente o quê? Vamos lá. Aumento de transaminases, tá? Plaquetopenia, edema agudo de pulmão, creatinina maior ou igual a 1,1 ou um aumento igual de 2 vezes o basal da paciente, por exemplo, era 0,4 o basal dela, foi para 0,9, aumentou mais do que 2 vezes, né? Sintomas neurológicos ou visuais. Então aqui vai escotoma, aura, dor de cabeça muito intensa, confusão mental, tudo isso, né? Até teve uma pessoa que dá plantão na Neuro que mandou uma mensagem para mim, até coloquei no Instagram para vocês verem, que foi o seguinte, ela falando que chegou uma paciente lá com dor de cabeça, uma gestante, e quando ela foi investigar certinho e tal, na verdade era iminência de eclâmpsia, o sintoma dela, porque ela tinha pressão muito alta, proteinúria e tal, tinha esses sintomas, ou seja, é pré-eclâmpsia, né? Não é só dor de cabeça, mas acontece, né? Certo? Então, assim, ou é isso, lesão de órgão-alvo, ou é proteinúria. Um dos dois já define, junto da crise hipertensiva, já define a pré-eclâmpsia. Ponto. Ok? Tranquilo? Galera, até aqui vocês estão entendendo certinho? Se todo mundo entendeu o conceito diagnóstico de pré-eclâmpsia, digite assim, entendi. Só isso, digite entendi. Se você entendeu, digite entendi. Você agora sabe que pré-eclâmpsia é a crise hipertensiva, mais proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Essa lesão pode ser edema agudo de pulmão, plaquetopenia, aumento de transaminase, né? Assim, sintoma neurológico, tudo isso, tá? Beleza. Então, fechou. Ok. PL, tem como ter hipertensão sem ter pré-eclâmpsia? Claro, se não tiver proteinúria nem lesão de órgão-alvo, é só hipertensão, tá? Ok. Voltemos para a aula. Já expliquei sobre o dipstick para vocês direitinho. Vocês entenderam? Ok, vamos lá. Outra coisa é o seguinte. Eita, peraí. Então, tendo em vista síndrome HELP, tendo em vista diagnóstico de pré-eclâmpsia, quais são os exames que eu preciso pedir para a gestante, tá? Os básicos são esses que estão na tela. Hemograma, ureia, creatinina, ionograma. E aí o ionograma não inclui cálcio e magnésio, tá? Por isso você precisa colocar. Lembrar que ionograma é só sódio, potássio, cloro e bicarbonato. TJ e TGP, sumário de urina, dipstick, DHL, bilirrubina total e frações e radiografia de tórax. Todo exame aqui, todos os exames têm uma função. Hemograma é para definir se tem hemólise, por conta da síndrome HELP. Ureia e creatinina é função renal, né? Assim você precisa, porque um dos critérios diagnósticos de lesão de órgão-alvo é a creatinina maior que 1,1 na pré-eclâmpsia.
Ionograma, cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio é porque se for pré-eclâmpsia, você vai ter que manejar com sulfato de magnésio. Talvez precise fazer gluconato de cálcio, etc. Enfim, você precisa dos eletrólitos. TJ e TGP, porque é lesão hepática, para definir também várias coisas, como a gente acabou de falar. Tanto síndrome HEP quanto para definir pré-eclâmpsia. Sumário de urina, dipstick, para a gente ver se tem proteinúria. DHL, para saber se tem hemólise. Bilirrubina, total e frações. Tá? Calma que a gente vai explicar. E radiografia de tórax, para saber se tem edema de pulmão. Tá certo? Para ver se você tem congestão pulmonar. Então, esses são os exames mínimos para você conseguir definir, turma, o que é que você vai querer. PL, essa bilirrubina tá aqui por quê? Tanto pela hemólise, quanto por outra situação que eu vou explicar daqui a pouco. Certo? Mas esses são os exames mínimos que você precisa pedir para gestante em crise hipertensiva. Se você entendeu, digite. Peraí, deixa eu colocar. PL, incluíram a placenta como órgão-alvo. A alteração do Doppler na ultrassom obstétrica já pode ser critério diagnóstico também. Denise, eu vou falar disso na próxima aula, beleza? Próxima aula a gente vai falar dessa historinha, exatamente dessa história aí. Tanto disso quanto de parte da vitalidade fetal, viu? Mas ótimo seu comentário, top mesmo. Sim, turma, todo mundo entendeu essa parte aí dos exames? São esses exames que você precisa pedir de cara. De cara. Tem que pedir para você definir. Beleza. PL. Já entendi. O foco desses exames é justamente para saber se fecha critério ou não de pré-eclâmpsia, assim como avaliar a gravidade, certo? É básico, é essencial, tá? Ok. E aí vem outra história. Que é o seguinte. Dependendo do grau, da gravidade da pré-eclâmpsia, você vai ter que tomar algumas medidas diferentes. Correr contra o tempo, tudo isso. Saber o que esperar daquele caso. Então é muito importante que, além da gente entender os conceitos, além da gente saber diagnosticar uma pré-eclâmpsia, a gente identifique na prática quais são os sinais de gravidade de uma pré-eclâmpsia. Isso é essencial. Vou falar para você agora. Vamos lá. Quais são os sinais de gravidade da pré-eclâmpsia? Primeiro, o nível pressórico por si só já é um sinal de gravidade. Uma paciente que já tem pré-eclâmpsia, se ela está com uma pressão maior ou igual a 16/11, a gente diz que é um critério de pré-eclâmpsia grave, certo? Ou seja, ela já entra no grave só pelo nível pressórico. Assim como paciente que tem algum sintoma de iminência de eclâmpsia, como um transtorno visual, ou seja, tá vendo aura, ponto brilhante na vista, escotoma, ou tá com dor abdominal, epigastralgia, muita dor de cabeça, náusea, vômito, confusão mental, tá certo? Ou seja, se a paciente tem pré-eclâmpsia e algum desses sintomas, a gente diz que é uma pré-eclâmpsia grave, tá certo? Dor torácica e edema pulmonar, tá certo? Também são critérios de gravidade. Isso aqui são critérios mais clínicos, tá, turma? Eu coloquei nessa ordem propositalmente para ficar mais fácil da gente gravar. Os outros critérios, eles são critérios mais laboratoriais, como por exemplo, plaquetopenia menor que 100.000, aumento de transaminases maior do que 2 vezes o limite superior da normalidade, ou seja, o limite daquela transaminase naquele laboratório é 45. O da minha paciente está 100, já é um indício de pré-eclâmpsia grave. Oligúria, que seria urinar menos que meio litro em 24 horas, creatinina maior que 1,1, DHL maior ou igual a 600, bilirrubina maior ou igual a 1,2 e alguma anemia grave. Essa anemia grave não tem um valor fixo, não encontrei na bibliografia um valor fixo para essa anemia grave. Então, ideal que você compare com o anterior, tá? Até para a gente ver a queda dessa anemia. Mas se tem anemia, você já pode entender como uma pré-eclâmpsia grave, tá certo? Então, vou repetir. Critérios de gravidade na pré-eclâmpsia são, por si só, pressão maior ou igual a 16/11, sintomas de iminência de pré-eclâmpsia, sejam eles transtornos visuais, dor na barriga, epigastralgia, dor de cabeça, confusão mental, tá vomitando a paciente, nauseada, tem algum tipo de dor torácica, tem edema pulmonar. Lembra que esse presta atenção. Esse edema pulmonar pode ser pelo raio-x ou pela autoausculta de congestão pulmonar, tá certo?
Tranquilo? E aí você que vai definir. Laboratorialmente, o que seria uma paciente muito grave, de pré-eclâmpsia grave mesmo. Uma plaquetopenia menor que 100, aumento de transaminases menor ou igual a 2, ou maior ou igual a 2 vezes o limite superior da normalidade. Oligúria, creatinina maior que 1,1, DHL maior que igual a 600, bilirrubina total maior ou igual a 1,2 e anemia grave. Isso a gente diz que é pré-eclâmpsia grave. PL, se é pré-eclâmpsia e não tem nada disso, não tem nenhum critério desse, é o quê? É só pré-eclâmpsia leve, né? Só entre aspas, né? Certo? É pré-eclâmpsia leve. Não é pré-eclâmpsia grave. Tranquilo, beleza? Ok. Deixa eu voltar aqui. Galera, todo mundo entendeu quais os sinais de congestão pulmonar no raio-x? Veja, sinal de congestão pulmonar no raio-x. Para resumir mesmo, geralmente a congestão ela acontece bilateral, perihilar. Aumento da radiopacidade de maneira mais difusa, não é localizada, principalmente em bases bilateral, certo? No mais é isso. Se você, Alan, colocar assim, radiografia edema agudo de pulmão, no Radiopedia ou em alguma outra situação, você vai ver vários raios-x e você vai notar isso daí ao longo dos raios-x, que geralmente a congestão ela é mais perihilar e ela é bilateral, certo? Não é muito bem demarcada. Não é muito bem demarcada. Diferente de uma pneumonia, que a radiopacidade pode ser até semelhante à cor, à densidade, mas não é difuso, entendeu? A congestão ela é mais difusa, tá? Beleza? Galera, até aqui todo mundo entendeu os sinais de gravidade. Se você entendeu, digite sim. Se você entendeu os sinais de gravidade na pré-eclâmpsia, digite sim. Pele, por que é que eu preciso saber os sinais de gravidade na pré-eclâmpsia? Porque a pré-eclâmpsia leve a gente vai tratar de um jeito, a pré-eclâmpsia grave a gente vai tratar de outro jeito. Beleza? Tranquilidade, ok? Vamos lá. Vamos voltar para a aula, que já estamos acabando. PL, imagine o seguinte. A gente já tinha falado que o foco dos exames era esse, né? Era avaliar justamente a parte da gravidade e se é ou não pré-eclâmpsia, né? E aí a gente falou, por isso que é importante ser bilirrubina, DHL, tudo isso que eu falei. Isso é muito importante. PL, a partir de agora, eu tenho 3 situações possíveis, né? Assim é. Você pode ter uma paciente que está com a pressão alta, mas não tem pré-eclâmpsia. Você pode ter uma paciente que está com pré-eclâmpsia, mas é uma pré-eclâmpsia leve. Ou você pode estar com uma paciente que é uma pré-eclâmpsia grave, certo? PL, se for HELP. Veja, se for HELP, já é pré-eclâmpsia, né? Tem hemólise, se tiver hemólise, plaquetopenia e enzima hepática aumentada, já é pré-eclâmpsia. Então, vamos tratar como uma pré-eclâmpsia grave, tá certo? Se tiver só um critério de HELP, já é pré-eclâmpsia grave. Então, vamos tratar como pré-eclâmpsia grave. Como é que eu faço para tratar esse paciente? Calma que a gente vai falar. Vamos começar do começo. Vamos imaginar a primeira situação. A primeira situação. Olha para mim. O paciente chegou, pressão muito alta ali, 16, 15, enfim. Por 10, por 11. Você fez os exames que o PL indicou lá na aula. Exame veio. Fez dipstick, viu todo o laboratório, tá liso, rodando ok. Tranquilo. Gestação em dia. Sem lesão de órgão-alvo, sem proteinúria. Justo, tranquilo. Aí, com essa situação, a gente tem o quê? A gente tem uma paciente que está com a hipertensão aí gestacional, enfim, descontrolada, sem pré-eclâmpsia. A gente vai fazer o quê? Primeiro, controlar a pressão com medicação via oral. Esse é o básico. Principalmente no pronto-socorro, se ela tiver com a pressão maior ou igual a 16/11, tá? PL, qual é a escolha de medicação ideal? Primeiro, nifedipine 10mg, comprimidozinho, oral mesmo. Faz o comprimido, espera 30, 35 minutos, vê a pressão de novo. PL, a pressão ainda tá alta. Tá 15/10. 15/10. Você vai fazer outro comprimido, 30 minutos depois, e vai reavaliar a pressão. PL ainda tá alto. Posso fazer um terceiro comprimido de 10? Pode, porque a dose máxima geral é 30mg, certo? 3 comprimidos de 10, com intervalo de 30 minutos entre um e outro. Beleza. PL, já fiz 3 comprimidos, a pressão não cedeu. Aí vai fazer o quê? Benção, internar e fazer medicação em BIC
Que medicação? Como? Calma, a gente vai falar. Mas aqui, inicialmente, a gente está na situação que é um paciente, que tá uma paciente que tem a pressão alta, mas não tem pré-eclâmpsia. Você vai tentar, está tentando controlar com a medicação via oral. Nifedipino, você fez 3 comprimidos. Na maioria das vezes, vai ceder, entendeu? A paciente não toma nada ou toma uma besteirinha ali de um comprimido XY, vai diminuir a pressão. Isso é fato. Beleza? Ok. PL. Paciente tem alergia a nifedipino. Tem outra coisa que eu posso fazer? Tem. Você pode fazer hidralazina venoso. A dose da hidralazina é um pouquinho diferente da habitual que a gente costuma fazer para outros casos. Mas você vai fazer dose de 5 mg a cada 20 minutos. E no máximo você vai fazer até 30 mg. Ou seja, você vai fazer até no máximo 6 doses de 5 mg, né? Assim, com intervalo de 20 minutos entre cada uma, tá? PL, venoso é venoso. Como é que eu faço isso? Presta atenção, olha para mim. Está aqui na tela uma ampola de hidralazina. Essa ampola de hidralazina, ela tem 1 ml. E nessa ml tem 20 mg. Ou seja, a concentração da ampola de hidralazina é essa, é 20 mg, não é assim? 1 ml. Não é assim? É isso. Isso aqui é a concentração. Como é que eu consigo fazer 5 mg? Você tem duas opções. Você pode pegar essa ampola, que tem 20 mg, tá? 1 ml, e diluir com 9 ml de água destilada, certo? É. Você vai ficar agora com 20 mg em 10 ml, não é assim? É. Ou seja, a concentração vai ser 2 mg por ml, não é assim? É. E aí, desses 2 mg por ml, você vai fazer quanto para chegar em 5? 2,5, né? 2,5 vezes 2 dá 5 mg. Ou seja, essa é uma opção, tá? A segunda opção é pegar uma ampola que tem 1 ml e numa seringa de 20 ml você dilui com 19 de água. Aí você vai ficar com 20 mg de hidralazina em 20 ml de água. Não é assim? É. A concentração 1 mg por ml. E aí, se é 1 mg por ml e você quer fazer uma dose de 5 mg, quantos ml você vai fazer? 5 ml. Tem esses dois jeitos. PL, qual que é o melhor, qual que é o pior? Veja, eu prefiro esse de baixo aqui. Porque é mais correto. Mais correto não, é mais, digamos assim, é mais assertivo. Porque é mais diluído, né? Então tu faz 5 ml e reserva o resto, tá certo? São essas duas opções. Então, para fazer hidralazina no pronto-socorro é isso, na gestante. Lembrar que você pode repetir até 6 vezes essa dose, tá? 6 vezes, tá certo? Tranquilo? A dose máxima é 30 mg também. Ok. Deixa eu ver aqui no chat. Vou voltar pro chat. Todo mundo entendeu? Em adultos sem gestação, como você costuma fazer hidralazina? Pode ser de 10 mg, 20 mg, depende do paciente se já toma ou não, depende da idade, depende da pressão, isso é muito relativo. Mas 5 mg em adulto é uma dose bem baixa, viu, aluno? Uma dose bem baixa. Lembrar que hidralazina, presta atenção, hidralazina na gestante não é a primeira opção. Por quê? Tem associação com bradicardia fetal e também com hipotensão materna. Então não vai ser a primeira opção vai ser nifedipino. O nifedipino não sendo uma opção para você, você pode fazer a hidralazina, tá certo? Tranquilo? Fez a hidralazina, fez as doses e tudo, não funcionou. Aí, meu filho, é internar essa paciente e começar, idealmente, infusão em BIC. Galera, se você entendeu até aqui, digite OK, 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 pra gente passar. Vai. Beleza. Se você entendeu, digite OK. Beleza. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos nessa. Pamela, Paula, Valcineide, Milena Ramalho, aí, primeira dama. Manuela Tomás, Lucas Moraes, Juliana, Isabela Bortoluzzi, a italiana, né assim? Denise, Beatriz Carvalho, Antônio Neto, Grande Tonho, nosso aluno, Ana Luísa também. Alan, beleza, turma? Isso aí, tamo junto. Vamos voltar. Uma vez que você entendeu, respire fundo, tá? Porque é o seguinte,
PL, a pressão baixou, ela vai de alta. Eu preciso fazer alguma coisa nessa alta para que eu consiga evitar com que ela entre em pré-eclâmpsia, para eu evitar com que dê uma merda muito grande e volte pro meu plantão com a bomba. Tem duas coisas. Por isso que é bom participar da aula do PL, que tem várias dicas. Primeiro, AS não serve só para infarto e AVC não, tá? Profilaxia secundária. AS serve como uma profilaxia de pré-eclâmpsia. É mesmo, PL. AS serve como profilaxia de pré-eclâmpsia. Se você fizer 100 mg por dia para paciente, é o suficiente. A partir de quando, PL? A partir de 12 semanas você já pode fazer, tá certo? Isso é bibliográfico. Lógico que a paciente não vai chegar com 12 semanas, geralmente a hipertensão gestacional só a partir de 20, né? Mas eu só estou te repassando a informação. E, idealmente, não passar de 28 semanas, porque tem a questão do parto, pode aumentar um pouco a incidência dos sangramentos em si, já que ele é antiagregante. Você não vai iniciar após 28 semanas, tá? E aí você mantém esse AS até 36. Então, acabou-se, certo? Ok, isso vai evitar. Essa vai ser a primeira coisa, o AS. A segunda coisa também é o carbonato de cálcio. Um comprimidinho de 500 mg depois do café, almoço e jantar. Até o dia do parto, meu amigo. Até o dia do parto. Certo? Então são duas coisas que, além do exercício físico, né, que previne a pré-eclâmpsia, que é a profilaxia medicamentosa é com AS, 100 mg por dia, um comprimidinho, tá? As diretrizes indicam à noite, antes de dormir. Geralmente o pessoal toma depois do almoço, né? Mas a diretriz de ginecologia, né, indica à noite, certo? E 500 mg de cálcio por dia. Pele, como é que eu faço isso? É simples. Se você for pesquisar, você vai ver que a maioria dos cálcios aí elementares, um comprimido vai ter 500 mg de cálcio, que é justamente a dose que a paciente precisa por cada comprimido. Ou seja, a paciente vai tomar um comprimido desse antes do ou depois do café, um comprimido depois do almoço, um comprimido depois do jantar. Assim como vai tomar um comprimidinho de AS 100 mg à noite antes de dormir. E tá tudo certo, você indica fazer caminhada, exercício físico, o que for de fazer, para prevenir essa pré-eclâmpsia, porque se ela entrar em pré-eclâmpsia é uma bronca grande. Não é assim? Não é assim? Então é isso. Galera, profilaxia é isso. Essa paciente é a paciente que, teoricamente, hipertensão sem pré-eclâmpsia, você controlou no hospital, vai de alta. Vai de alta com nifedipino, via oral, um exemplo. E tomando AS à noite. E carbonato de cálcio 3 vezes ao dia. Pra gente resolver essa parada. Tu vai conseguir evitar aí muita coisa. E as reduções do AS em relação à pré-eclâmpsia são estatisticamente bem relevantes. Se vocês já leram alguma vez, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Rapaz, é uma porcentagem assim relevante de pessoas, de mulheres que não evoluem para pré-eclâmpsia tomando AS, tá? Então é super importante, velho. Porque é o seguinte, a PLC é um conhecimento de UBS, não é? Porque quem dá alta é a gente. E a partir do momento que a gente tá dando alta e não institui a melhor terapia para casa, essa paciente vai voltar descompensada. Na cabeça dela, ela pensa o quê? Eu saí do médico agora. O médico disse que é pra eu não tomar nada, então eu não vou tomar nada, né? Assim, a gente que é médico também tem essa função, brother. De fazer o quê? De chegar pra paciente e dizer assim, fulana, você precisa usar esse comprimido, esses dois, o AS à noite e o carbonato de cálcio 3 vezes por dia. Porque se você não usar, você pode entrar num quadro chamado pré-eclâmpsia, que é muito arriscado para você e para o bebê. Porque se você dá alta, como eu vejo muitas vezes, muito médico dando alta depois de controlar a pressão e sem profilaxia, você não está reduzindo, você não está melhorando o desfecho, tu entende? Daquela pessoa. E eu já disse e digo várias vezes, a gente é médico para melhorar o desfecho. E a gente sabendo uma boa prescrição de alta, a gente melhora o desfecho. Até porque sabe para onde é que a paciente vai voltar? Para o seu plantão. Volta porque ela foi lá, você já conhece a história dela, ela passa mal e vai dizer, eu vou voltar para doutor fulano, porque foi ele que me atendeu da outra vez. Aí volta pior. Porque aí vai voltar numa situação, né? Vai voltar num agravo, né? Assim, tranquilo? Vocês concordam comigo, sim ou não? Vocês concordam comigo, sim ou não? Hein? Vocês concordam comigo, sim ou não?
eles devem botar 12 semanas por causa das outras condições, indicações de profilaxia. Isso, perfeito. Que não precisa ter PA alterada para fazer. Exatamente. Denise, isso que você está falando é assim, na profilaxia de pré-eclâmpsia existem condições que indicam alto risco, e aí uma condição dessa te indica exatamente fazer o AS, e existem condições que são um risco moderado, que aí você precisa de duas condições dessas para fazer exatamente essa profilaxia, não é isso? Fazer o seguinte, deixa eu botar aqui pra gente ver isso agora. Foi ótimo o seu comentário, Denise. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui em um segundo. Acho que rapidinho eu acho isso aqui. Tinha visto em algum lugar essa semana. Deixa eu colocar aqui. Só um segundo, tá, turma? É assim mesmo. Aula ao vivo é assim, turma. A gente vai comentando e vai aparecendo as coisas, a gente vai interagindo. Por isso que é interessante a gente... Aqui, deixa eu dar um zoom. Pera aí. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar um... Beleza. Vocês estão enxergando direitinho aí, ó? Ó, gravidade dos fatores de risco para pré-eclâmpsia e recomendação do uso de AS em dose baixa. É isso que Denise tá falando no chat aí, ó. Se tiver uma condição dessas aí, qualquer uma condição dessas de alto risco, já precisa sim de quê? De AS. E se tiver duas ou mais condições dessa de moderado risco, já precisa também de AS. No nosso caso, lá na emergência, a gente vai estar diante de quê? De uma hipertensão arterial muito estranha. Uma hipertensão arterial que demorou muito para ceder, uma paciente que veio com essa hipertensão gestacional, tudo isso. Então, o que é que acontece? Eu sou médico e professor para ajudar a vida de vocês. Então, você pode decorar isso aqui tudo? Pode, velho. Pode. Se você vai fazer prova, decore. Faça. Agora, eu vou te dizer o seguinte. Dica do PL. Paciente chegou na tua emergência com suspeita de pré-eclâmpsia, uma pressão muito alta. É difícil uma paciente dessa não ter outro fator nenhum de risco. Então é mais seguro que você institua as profilaxias de AS e de carbonato de cálcio. Encaminhe para o GO, para algum médico. E aí ele vai checar isso mais tranquilo. Porque aqui no Brasil acontece muito a gente perder segmento, velho. O paciente saiu sem avaliar isso direitinho. Perde segmento, entendeu? E outra coisa, às vezes a paciente tem essa situação e você não fez nada nem pensou nisso. Pô, isso é bronco, entendeu? Às vezes até checou tudo isso e tal, mas isso aqui é exceção, galera. A minoria das pessoas tem esse conhecimento e faz isso, entende? Por isso que eu acho mais fácil começar o AS para essa paciente que tá com a hipertensão muito chatinha de controlar. Ou que tem alguma outra condição dessa, se você lembrar que precisa checar isso, tá certo? Então, ótimo. Dá print aí, vai ficar gravado na aula, né? Ótimo comentário seu, Denise. Ótimo comentário. E aí existem outras coisas, né? Diabetes, renal, enfim. E aí isso é, na verdade, isso é um checklist. O mais importante é a gente entender o contexto, saber quando é que vai precisar disso, tá? Beleza? Tranquilidade. Deu pra entender? Deixa eu voltar no chat pra ver se alguém falou mais alguma coisa. Dá pra fazer muita coisa na atenção básica. Eu tentei convencer... Ah, peraí. Denise falou o seguinte. Tem protocolo que basta, dá pra fazer... Isso, exatamente, Denise. Denise, eu tava rodando MFC e paciente hipertensão crônica com 15 semanas. O médico não quis botar o AS, mandou pro alto risco. Demorou, ficou ruim o negócio. Exatamente, Denise. Pronto, é isso aí que eu tô falando. Poxa, você entende a indicação. Tem um fator de risco maior, tem que fazer ponto. Isso aí não é opinião, entendeu? Isso não é a minha nem a sua, é a evidência. Entende? A gente tem que separar o que é opinião e o que é evidência. Não é opinião. A minha opinião é que no pronto-socorro, se acontecer um paciente de ter uma pressão muito alta e difícil de controlar, meu irmão, tu tá inseguro, manda com AS, desde que não tenha contraindicação, e manda com carbonato de cálcio. E aí a galera do alto risco vai decidir se vai continuar ou não, entendeu? É melhor você tentar fazer algo do que
ser omisso. A negligência, ela pesa mais, entendeu? Beleza? Tranquilo, turma? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. O que vocês acharam da aula? Foi massa? Legal? Gostaram, sim ou não? Fala aí no chat o que foi que você achou da aula do PL. Lembrando que hoje é a parte 1, a parte 2 é próxima semana. E tem uma coisa, a parte 2 vai ser uma parte para dar uma paulada na cabeça da gente. Porque vai vir, olha, nitroprusiato, sulfato de magnésio. Aí vai ser a parte pesada. A de hoje eu alisei, viu? A de hoje eu alisei. Porque a de hoje foi a situação qual? Que a gente tem uma paciente que não está em pré-eclâmpsia, né? Assim, a da próxima semana vai ser todos os fluxos e as medicações de uma maneira detalhada, porque eu quero acabar essa aula pra gente ficar seguro de fato pra prática, tá certo? Tranquilo? Beleza? Deu pra entender, turma, de hoje? Deu pra entender? Tranquilo? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. É isso aí. Tamo junto, turma. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos para o motivacional reverso do PL. Vamos embora. Vamos embora para o motivacional reverso do PL. O motivacional reverso do PL diz o seguinte, meu amigo. Olha aí, Denise. Ó, se tá ruim para você, imagina para quem tá de plantão agora, com uma paciente em pré-eclâmpsia e sem ter medicação no hospital. Ui! Aí é bronca, meu amigo. Aí é bronca. Grande. Grande. Aí é bronca. Inclusive, isso é raro, mas acontece muito, né? Assim, tá faltando sulfato de magnésio, falta isso, falta aquilo, falta nitroprusiato, eita, tem bomba, mas não tem equipe de bomba, não sei o que. É toda uma sistemática que existe no Brasil. Mas é isso. Então, ser médico é fazer o que dá com o que tem. Beleza? Tamo junto, turma. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana, porque a próxima semana é a parte 2. Hoje foi parte 1. Tamo junto. Abraço.